Querido irmão, querida irmã, nesse fim de semana nós estamos na liturgia, vivendo o segundo domingo do tempo comum. Toda a liturgia desse fim de semana, ela fala de aliança, de casamento, e tudo isso acontece entre Deus e o seu povo, Deus e a humanidade. A primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 62, de 1 ao 5. É toda uma linguagem aqui de núpcia para falar do êxodo, para falar do povo que está isolado, escravo e que precisa retornar e que precisa renovar essa aliança com o esposo que é Deus. Diz aqui o texto: Sião, eu não me calarei, Jerusalém, eu não descansarei, enquanto não surgir nela um luzeiro, acender a justiça, a tocha, para que enxergue a salvação. Ou seja, esse povo, na figura da esposa, está distante da salvação, está sem luz para encontrar o caminho, e o esposo que é Deus é aquele que vai iluminando, mostrando o caminho. Então continua nessa linguagem matrimonial que fala de coroa de glória, de diadema real. E diz assim ainda: não mais te chamarão abandonada, tua terra não mais será deserta, teu nome será minha predileta, a bem casada. Então tudo isso é alegria para o marido, né? Ter de volta essa esposa, que é o povo, agora não mais exilado, mas voltando para junto de Deus. Quem está junto de Deus não está abandonado. A noiva, a esposa, que é o povo de Deus, quando está junto de Deus, é bem casada, é bem amada. A segunda leitura desse segundo domingo do tempo comum, ela se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 4 a 11. Eu gostaria também de olhar hoje essa leitura de Paulo, também pensando na questão do matrimônio. Esse é aquele texto clássico que fala de a diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, o mesmo é um Senhor, o mesmo Deus que realiza todas as coisas. O matrimônio, ele também é assim. Há uma diversidade de dons que nós encontramos no matrimônio. Dons próprios da esposa, da mulher, da mãe, dons próprios do homem, do marido, do trabalhador. E os dons num casamento, eles não devem não devem excluir ninguém. A falta de maturidade leva a pessoa a olhar o dom do outro com inveja, com infantilismo. Quando um casamento tem maturidade, os dons são colocados a serviço do casamento. Eu valorizo o dom que o outro tem, o outro valoriza o dom que eu tenho, e os dons se complementam, vai somando. Assim também na leitura, os dons dados por Deus são para ser colocados a serviço da comunidade. O dom de cada um é importante, como diz assim, todos os dons aqui são para o bem comum, não individual. Então a um é dado o dom da sabedoria, a outro é dado o dom da ciência, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres, o dom da profecia, o dom do discernimento de espíritos, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar as línguas. Porém, tudo isso há um mesmo e único Espírito que distribui conforme quer a cada um. No casamento nós temos que ter o dom de entender o outro, o dom de saber a hora de falar,
a hora de esperar, a hora de calar. No casamento, ter o dom de entender que o outro tem uma história diferente da minha. Procure no seu casamento, no seu matrimônio, mas procure também cada um de nós, na nossa vivência pastoral, de igreja, fazer que os nossos dons seja algo bonito e não empecilho, e colocado a serviço, à vida da nossa comunidade. No Evangelho desse segundo domingo do tempo comum, ele se encontra em São João, capítulo 2, de 1 ao 11. É o início do Evangelho de João e vai ser também o início dos sinais da missão de Jesus. No texto que traz as nossas liturgias, eles acabam omitindo um início importante, né? Que nós estamos aqui diante de uma grande semana onde vai acontecendo situações. O Evangelho diz no dia seguinte, após já 3 dias de alguns acontecimentos, mais 3 dias, então é provável que nós estamos aqui num 6º dia, ou seja, 3 dias após algo que já aconteceu. 3 dias aqui também quer mostrar nessa nossa liturgia uma manifestação especial de Deus. Ou seja, 3 dias depois, no Antigo Testamento, foi quando Abraão subiu para sacrificar Isaque. 3 dias depois também, Deus se manifestou a sua glória no Sinai. Então, é um fato importante também para a gente compreender. E houve um casamento então em Caná, na Galileia. Diz que a mãe de Jesus estava presente e também Jesus, os discípulos tinham sido convidados, mas a mãe estava presente. Nós não vamos aprofundar as questões tanto teológicas, né? João, o texto ele tem poucos nomes. Praticamente o único nome que aparece no texto bíblico é o de Jesus. A referência que nós temos a essa discípula de Jesus é de chamá-la de mãe e de mulher. Não usa chamá-la de Maria, porque mãe aqui, mulher, tem toda uma referência importante para o que o texto quer nos dizer. Então Maria estava presente, Jesus também com os discípulos, e o vinho veio a faltar. Nesse momento que o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus vai dizer para Jesus, eles não têm mais vinho. Lá na cura da sogra de Pedro, quando ela estava com febre, os discípulos foram também dizer para Jesus, ela está com febre. Então Maria conta a Jesus, eles não têm mais vinho. Ou seja, nós estamos aqui diante de um casamento. Um casamento judaico, ele acontece primeiro com um contrato, ele é um processo. Nós estamos aqui na festa de casamento. Dura em torno de uma semana, os mais abastados às vezes chegam a durar até 2 semanas. E num casamento, o vinho, ele é muito importante. O vinho no casamento é sinal do amor, é sinal da alegria. E se ele vem a faltar, está dizendo que o casamento não tem mais alegria, perde o amor. Por isso, Maria aqui, ela é uma mistagoga, uma catequista, que está sempre atenta às necessidades. E isso ela deve nos ensinar. Cada um de nós também deve ser um mistagogo, um catequista que está atento com os sinais que acontecem ao nosso redor e apresentar a Jesus o que vem acontecer. Jesus, diante do pedido de Maria, ele vai dizer que a minha hora ainda não chegou. A hora dele se manifestar plenamente é a hora da cruz e da ressurreição. Mesmo assim,
ele é atento ao pedido da mãe. E ela, diante de Jesus dizer que a hora não chegou, ela diz assim: aqueles que estavam servindo no casamento, fazei tudo o que ele vos disser. Um dia Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim tudo o que precisar. Estou à disposição. E ela recomenda, ela orienta aos que servem, fazer tudo o que ele vos disser. Nós fazemos parte desse casamento de Deus com a humanidade. O texto teológico, ele quer mostrar nas bodas de Caná, que há um casamento entre Deus, entre a humanidade e Deus. Deus é um noivo que nunca abandona o seu povo. Maria aqui, ela é figura do povo que espera o noivo. Ela é figura da aliança. Maria é figura dos anauim, os abandonados, que esperam um vinho novo, que esperam a novidade para transformar a vida. E aí então, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Isso deve ser para nós. Você que está servindo de algum modo na igreja, na missão, você já procurou também dizer isso no seu interior? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Ali havia 6 talhas de pedra que serviam para os judeus se purificar, no rito de puro e impuro. 6 talhas de pedra. Pedra nos lembra as tábuas da lei, que também eram de pedra. E essas 6 talhas estavam vazias. É para dizer que a lei que o povo está vivendo está vazia. Não tem mais sentido. De pedra e vazias. E aí então, Jesus, ele vai dizer assim, as 6 talhas cabiam mais ou menos 100 litros cada uma. Jesus vai dizer aos que estão servindo: enchei as talhas de água. E eles fizeram como Jesus mandou, encheram até a boca. A novidade de Jesus, ela vem para transbordar. E depois disso, Jesus ainda vai dar uma recomendação. Jesus agora vai mandar que os que estão servindo tirem dessa água que eles encheram e leve ao mestre-sala. Agora tirai e levai ao mestre-sala. Vamos lembrar um pouco. Quando o leproso foi curado, Jesus disse para ele assim: agora vai e apresenta-te ao sacerdote, porque é ele que fazia os ritos de purificação. O mestre-sala aqui é a figura da instituição, é a figura dos mestres da lei, é a figura de quem tem, nesse momento, autoridade para conduzir. Mas o mestre-sala, que tem essa figura tão importante, não percebeu que o vinho veio a faltar. Então Jesus também está dizendo aos que servem para primeiro levar para ele. Jesus está dentro da lei. E o mestre-sala, ele vai experimentar essa água que havia transformado-se em vinho. O mestre-sala, ele reconhece a novidade. Ele experimenta que o vinho é o melhor. Só que ele não sabe de onde vem. Os que estavam servindo, eles sabem de onde vem. Quem serve é próximo do coração de Deus, se torna amigo, sabe de onde vem. O mestre-sala, mesmo importante, não sabe de onde vem o vinho. E diante disso, o mestre-sala vai dizer assim: olha, todo mundo vai dizer para o noivo, todo mundo serve primeiro o vinho bom. Só depois que todo mundo está embriagado, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Jesus é essa novidade, é o melhor que acontece também agora. E esse foi o início dos sinais de Jesus em Caná da Galileia. Início dos sinais, início da vida pública
início onde ele manifesta a sua glória, também como a Epifania. Convido você também hoje a renovar esse vinho novo na sua vida, para que você sirva também, como Maria, como os discípulos. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.